Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nesse domingo, bendito seja o Senhor por esse dia santo de domingo, no qual celebramos a Páscoa de Jesus, o mistério de sua morte e ressurreição. Iniciando esse mês de agosto, mês dedicado à oração e à reflexão sobre as vocações, hoje rezamos e agradecemos ao Senhor pelas vocações aos ministérios ordenados, especialmente pelos padres, diáconos e bispos. Rezemos pelos padres da nossa comunidade, de nossa arquidiocese, em especial por aqueles que estão enfermos e desanimados, para que nós possamos celebrar com fé este dia. Então, a primeira leitura está em Êxodo capítulo 16, versículo 2 a 4, depois o versículo 12 a 15. Êxodo capítulo 16, versículo 2 a 4, depois o versículo 12 a 15. Naqueles dias, a comunidade dos filhos de Israel pôs-se a murmurar contra Moisés e Arão no deserto, dizendo: Quem dera que tivéssemos morrido pela mão do Senhor no Egito, quando nos sentávamos junto às janelas de carne e comíamos pão com fartura. Por que nos trouxestes a este deserto para matar de fome a toda esta gente? O Senhor disse a Moisés: Eis que farei chover para vós o pão do céu. O povo sairá diariamente e só recolherá a porção de cada dia, a fim de que eu ponha à prova, para ver se anda ou não na minha lei. Eu ouvi as murmurações dos filhos de Israel. Dize-lhes, pois, ao anoitecer comereis carne, pela manhã vos fartareis de pão. Assim sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Com efeito, à tarde veio um bando de codornizes e cobriu o acampamento. Pela manhã formou-se uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Quando se evaporou o orvalho que caíra, apareceu na superfície do deserto uma coisa miúda, em forma de grãos, fina com a geada sobre a terra. Vendo aquilo, os filhos de Israel disseram entre si: Que é isto? Porque não sabiam o que era. Moisés respondeu-lhes: Isto é o pão que o Senhor vos deu como alimento. Então, a primeira leitura, e o evangelho de hoje, estão em íntima relação. Então, a partir de um fato miraculoso narrado nas páginas do Antigo Testamento, Deus que sacia a fome do povo no deserto, Jesus o leva à plenitude e se dá a si mesmo como pão, se dá a si mesmo como alimento às pessoas que o seguiam. Então, no Êxodo, o povo libertado da escravidão caminha no deserto em direção à terra prometida. Contudo, fazem muitas murmurações diante dos desafios que se apresentam. Então, a partir de um fenômeno, Moisés sensibiliza o povo a reconhecer a presença e a ação do próprio Deus. E agora, a segunda leitura está em Efésios, capítulo 4, versículo 17, depois o versículo 20 a 24. Efésios, capítulo 4, versículo 17, depois o versículo 20 a 24. Irmãos, eis, pois, o que eu digo e atesto no Senhor. Não continueis a viver como vivem os pagãos, cuja inteligência os leva para o nada. Quanto a vós, não é assim que aprendestes de Cristo, se ao menos foi bem ele que ouvistes falar, e se é ele que vos foi ensinado, em conformidade com a verdade que está em Jesus. Renunciando à vossa existência passada, despojai-vos do homem velho, que se corrompe sob o efeito das paixões enganadoras, e renovai o vosso espírito e a vossa mentalidade. Revesti o homem novo criado à imagem de Deus, em verdadeira justiça e santidade. Então, a segunda leitura, da carta aos Efésios fala para a gente que nós devemos revestir o homem novo criado à imagem de Deus. Então, que nós realmente possamos, sempre louvar e glorificar a Deus e também dar testemunho da sua palavra a todos. E que nós possamos nos revestir, sempre, que a gente possa realmente estar sempre em comunhão com Deus, porque nós fomos criados à imagem e semelhança dele. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em João, capítulo 6, versículo 24 a 35. João, capítulo 6, versículo 24 a 35. Naquele tempo, quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram as barcas e foram à procura de Jesus, em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui?
Jesus respondeu: em verdade vos digo, estás me procurando não porque vós vistes sinais, não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Eles perguntaram: que sinais realizas para que possamos ver e crer em ti? Que obras fazes? Nossos pais comeram maná no deserto, como está na Escritura. Pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dai-nos sempre deste pão. Jesus lhe disse: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Então, com este versículo, aproximamos-nos do centro do discurso do pão da vida proferido por Jesus. Então, no Evangelho, o povo que ainda não compreende o sinal operado por Jesus anteriormente, escuta o próprio Senhor, que, revisitando a tradição do Antigo Testamento, revela-se como um enviado de Deus descido do céu, que dá a vida ao mundo. Então, que nós possamos sempre, cada vez mais, anunciar a todos, né, que Jesus é o pão da vida. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui segunda-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.